O CEO esperava sozinho todos os natais até que uma mãe solteira e a filha bateram à sua porta com biscoitos. Todas as vésperas de Natal, Graham Elridge fazia a mesma coisa. Ele ficava junto à janela alta da sua sala de estar, com um copo de uísque na mão, a observar a neve silenciosa que cobria a cidade de Snowridge, Vermont. A cena lá fora parecia saída de um cartão postal. Luzes quentes brilhavam em todas as casas, fumo enrolava-se suavemente nas chaminés, e o som tênue de música natalícia flutuava no ar fresco. Dentro da sua casa, no entanto, o silêncio era absoluto. A casa de Graham era grande e moderna e impecavelmente limpa. Cada superfície brilhava, cada peça de mobiliário estava em perfeita ordem. A árvore no canto estava decorada com ornamentos prateados e brancos elegantes mais frios. Nenhum presente estava debaixo dela. A lareira estava escura. O único som vinha do tic-tac de um relógio e do ranger ocasional de madeira antiga a reagir ao frio. Ele permanecia imóvel, o seu reflexo projetado fracamente no vidro à sua frente. A neve lá fora caía em flocos grossos e macios, rodopiando no brilho do candeeiro de rua no final da entrada. Em algum lugar na estrada, alguém riu. Um cão ladrou. Sinos de vento tilintavam na varanda de um vizinho. No papel ele tinha tudo. Aos 35 anos, Graham era o fundador e CEO de uma das empresas de tecnologia de saúde mais bem-sucedidas na costa leste. O seu nome era conhecido em salas de reuniões e revistas de negócios. Na cidade, no entanto, ele era simplesmente conhecido como o homem que vivia sozinho na grande casa na Pine Hollow Road. Ele não participava no festival anual de Natal. Nunca se juntava aos cantores de cânticos natalícios. Não acenava da sua varanda em Snow Ridge, onde as pessoas ainda pediam açúcar emprestado e levavam tartes a novos vizinhos. Graham Elridge era um fantasma num casaco feito à medida. E, no entanto, todos os anos, na véspera de Natal, ele encontrava-se aqui junto à janela, à espera de que, exatamente, ele nunca conseguia explicar. Não sei por quem estou à espera, pensou. Um estranho, uma sombra, ou talvez apenas um som que quebre o silêncio. Talvez até um milagre na neve. Ele deu um pequeno gole no uísque e pousou o copo de volta na mesa sem o provar. Cada detalhe da noite parecia dolorosamente familiar. O jantar intocado no fogão, o cobertor dobrado no braço do sofá, a única fila de luzes na árvore que nunca piscava. Tudo se repetia como um ritual ano após ano. Tudo pesado de memórias. A neve acumulava-se mais alto no parapeito da janela à medida que a noite avançava. Graham olhou para o relógio. Quase 21 ios. Outra véspera de Natal quase passada tal como a anterior e a de antes. Ainda assim, ele permaneceu junto à janela. Ainda observava. A dor no seu peito era silenciosa, mas constante. Não aguda apenas sempre presente, como uma canção que não conseguia ouvir bem, mas que nunca deixava de sentir. E então veio. Um som tênue, mas inconfundível. 3 batidas curtas na porta da frente. Graham virou-se bruscamente sem ter a certeza de ter ouvido bem. Ele ficou paralisado por um segundo. Ninguém batia à sua porta. Certamente não na véspera de Natal. Outra pausa. Depois, a batida veio de novo, desta vez um pouco mais alta, seguida pelo ranger da neve sob pequenos pés. Ele moveu-se em direção à porta lentamente, cada passo no chão de madeira parecendo mais pesado que o anterior. À entrada, ele hesitou antes de pousar a mão na maçaneta de latão. Quando ele abriu a porta, o ar de inverno entrou rapidamente frio, fresco e surpreendente. E ali, no seu degrau da frente, estava uma jovem mulher com cabelos loiros pálidos, bem presos sob um cachecol de malha gasto com neve, a agarrar-se à bainha do seu casaco. Ao lado dela, uma menina num vestido rosa brilhante e luvas brancas segurava uma pequena caixa embrulhada em papel vermelho com as bochechas coradas pelo frio. Ambas olharam para ele, piscando os olhos contra a neve que caía. A menina sorriu timidamente. A mulher abriu a boca para falar. Graham não disse nada, simplesmente olhou fixamente.
Eles ficaram juntos na varanda, três estranhos no suave silêncio da noite de Natal, com a neve a rodopiar suavemente à volta deles, exatamente quando os sinos da igreja ao longe começaram a tocar. A mulher sorriu suavemente, a sua respiração visível no ar frio. "Olá", disse ela. "Espero que não estejamos a interromper nada." Graham ficou parado na soleira da porta incerto. A menina ao lado dela inclinou a cabeça e segurou uma pequena caixa nas suas mãos enluvadas. "Trouxemos biscoitos", disse ela alegremente. "Estamos a dá-los aos nossos novos vizinhos." A mulher soltou uma risada suave. Ela insistiu que os entregássemos esta noite. Disse: "Biscoitos de Natal sabem melhor quando são partilhados." Graham olhou da menina para a mulher. Algo nelas parecia completamente deslocado e ainda assim estranhamente certo. "Compreendo", disse ele finalmente. "Acabamos de nos mudar." Ela continuou. "Pela rua, a casa azul com a porta vermelha." Ela estendeu uma mão enluvada. "Sou Laia Hartwell e esta é a minha filha Poppy." A menina acenou levemente. "Olá." Graham percebeu que tinha ficado em silêncio por demasiado tempo, limpou a garganta e fez um gesto para o lado. "Gostariam de entrar?" perguntou ele. As palavras soaram estranhas na sua língua. Laia ergueu ligeiramente as sobrancelhas. "Tenha certeza." Ele assentiu levemente. "Sim, está frio." Laia sorriu, mais calorosa desta vez. "Obrigada." Ela guiou Poppy para dentro, sacudindo a neve dos casacos. Enquanto Graham fechava a porta, algo mudou. O silêncio na casa, antes pesado, parecia quase respirável. Poppy olhou em volta com os olhos arregalados, observando os tetos altos, a árvore nua e a luz quente. "Uau!" sussurrou ela. "Parece um castelo." "É só uma casa", disse Graham suavemente. "Mas é mesmo muito silenciosa", acrescentou ela. Laia sorriu, mas os seus olhos percorreram o espaço pensativamente. Sem música, sem cheiro de comida, sem sinal de vida diária. Elas seguiram Graham até a cozinha. Laia pousou a caixa de biscoitos no balcão, enquanto Poppy vagueava para inspecionar os armários. "Espero que goste de pepitas de chocolate", disse Laia, abrindo a caixa. "Tentamos fazer de gengibre, mas alguém foi criativo com as especiarias." Poppy riu-se. "Eu achei que precisava de canela e ketchup." Graham soltou uma risada genuína. O som surpreendeu até ele. "Ainda bem que escolheram as de pepitas de chocolate." De repente, Poppy farejou o ar e os seus olhos arregalaram-se. "É chocolate quente?" perguntou ela. Graham virou-se rapidamente. Tinha se esquecido da panela a aquecer no fogão. Ele moveu-se para desligar o lume. "É", disse ele, "querem um pouco?" "Sim, por favor", disse Poppy, saltitando ligeiramente. Ele estendeu a mão para as canecas. A sua mão parou sobre a pilha habitual, depois moveu-se para o fundo do armário. Tirou um par de chávenas de cerâmica antigas de marfim com guarnição floral azul. Gentilmente limpou o pó dos seus rebordos antes de servir o cacau. Ele entregou uma caneca a Poppy, a outra a Laia. Ela aceitou-a com um olhar breve, mas conhecedor. "Isto é muito bom", disse Poppy depois de um gole. "Ainda bem", respondeu Graham. Ela balançou as pernas debaixo da cadeira, os pés, sem tocar bem no chão. "Temos levado biscoitos a todas as casas que podemos", disse ela. "A mãe diz que é a nossa tradição familiar, mesmo que sejamos só nós também. É algo que começamos há alguns anos", acrescentou Laia, "para lhe ensinar que dar é o que faz a época parecer Natal." Graham não disse nada. Apenas observou Poppy a beber cacau de uma caneca que não era tocada há 6 anos. Havia algo nela, na sua alegria, na sua honestidade, que chegava a lugares onde o calor e a luz nunca tinham chegado. E pela primeira vez, em muito tempo, Graham não se sentiu um estranho na sua própria casa. A cozinha exibia a mesma perfeição fria que definia o resto da casa. Bancadas impecáveis, decoração minimalista e tudo no seu devido lugar. Mas esta noite algo inesperado estava no centro da mesa. Uma travessa ligeiramente partida de biscoitos caseiros embrulhados em papel vegetal e atados com um cordel.
Graham colocou 3 canecas de cerâmica de chocolate quente na mesa, deslizando cuidadosamente um guardanapo por baixo da mais pequena para que as mãos de Pop não se queimassem. Ele movia-se com uma precisão silenciosa pouco familiar com o ritmo de receber visitas. Reuniram-se à volta da mesa. Laia colocou o cachecol sobre as costas da sua cadeira. Pop mexia-se no seu lugar, as pernas balançando o seu vestido rosa a espreitar por baixo do casaco. Por um tempo ouvia-se apenas o tilintar das colheres e o estalar dos migalhas de biscoito. Lá fora a neve caía em silêncio, cobrindo a rua de branco. Os olhos de Pop vaguearam para a pequena árvore de Natal artificial no canto, nua exceto por uma estrela pálida no topo. "Por que é que a sua árvore está triste, Sr. Graham?" perguntou ela. Graham piscou os olhos. "Triste." Ela acenou com a cabeça. "Parece que não tem ninguém para brincar." Laia soltou uma risada suave. Graham, apanhado de surpresa, deixou escapar um sorriso genuíno e contido. "Bem", disse ele, "tem vivido sozinha há um tempo. Acho que se habituou." Essa resposta pareceu satisfazê-la por enquanto. Enquanto Laia e Graham conversavam sobre a cidade e o café onde ela trabalhava, Pop escorregou silenciosamente da cadeira. Nenhum deles notou de imediato. Ela foi na ponta dos pés até a árvore, desatou o laço rosa do seu cabelo loiro e prendeu-o cuidadosamente a um dos ramos superiores. Depois, tirou um punhado de doces embrulhados em cores vivas do bolso do casaco e pendurou-os nos ramos inferiores. Finalmente, ela puxou suavemente a bainha do seu vestido, desenrolou um pedaço fino de renda branca e colocou-o como uma grinalda à volta do meio da árvore. "Pronto", anunciou ela recuando. "Agora tem amigos." Graham virou-se sobressaltado. A pequena árvore, outrora esquecida, agora brilhava suavemente vestida, não com ornamentos polidos, mas com as oferendas de uma menina de 5 anos. Laia estava ao lado dele, cobrindo a boca com os olhos marejados. Graham aproximou-se, ajoelhou-se ao lado de Pop e ajustou suavemente o laço. "Eu acho", disse ele suavemente, "esta pode ser a árvore mais feliz que alguma vez existiu." Pop radiou. Laia olhou para Graham não como um mistério, não como o homem sozinho na casa grande, mas como alguém que tinha aberto silenciosamente o seu mundo a algo frágil e real. Mais tarde, quando o relógio se aproximava das 22h, Laia agasalhou Pop no seu casaco e luvas. A neve tinha começado a acumular-se no caminho. Graham acompanhou-as até a porta. "Obrigada por nos ter recebido", disse Laia. "Significou mais do que imagina." "Obrigado por terem vindo", respondeu Graham. Assim que Laia estendeu a mão para a porta, Pop voltou a correr. Ela abraçou a cintura de Graham e apertou-o. Depois inclinou-se na ponta dos pés e sussurrou: "Deixei o meu laço na árvore para que amanhã ela não pareça sozinha." Graham permaneceu imóvel, os olhos fixos nela enquanto ela saltitava de volta para junto da mãe. Ele observou-as caminhar para a neve, as suas figuras desvanecendo-se lentamente pela colina abaixo. Lá dentro, as canecas de cacau permaneciam na mesa. O ar ainda guardava o calor das risadas. E do outro lado da sala, na árvore outrora esquecida, o suave laço rosa flutuava gentilmente no calor da ventilação. Foi a primeira coisa que alguém tinha deixado para trás na sua casa em anos, e a primeira coisa que não tinha sido levada de volta. A neve não derreteu por semanas. A cidade de Snow Ridge permaneceu coberta de branco, as suas ruas ladeadas por pingentes de gelo e as janelas geladas com padrões de renda. Mas para Graham Elridge, algo tinha mudado desde aquela noite. O silêncio na sua casa ainda pairava, mas já não parecia oco, apenas tranquilo, como um quarto à espera de ser preenchido. E então, gentilmente, a sua rotina mudou. Começou com caminhadas matinais pela Main Street. Depois vieram as curtas visitas à padaria local onde Laia trabalhava a tempo parcial. Na primeira vez que ele apareceu, ela pareceu surpresa agradavelmente. Ele pediu café e um croissant, agradeceu-lhe e saiu. No dia seguinte, ele voltou. Pop estava lá sentada atrás do balcão, com um livro de colorir e sumo de maçã.
Quando o viu, o rosto dela iluminou-se. Sr. G, ela chamou. O apelido pegou. Em breve, Graham ia lá diariamente. Às vezes ficava 5 minutos, às vezes 20. Ele perguntou a Laia sobre o seu sonho de abrir uma banca de biscoitos no mercado de inverno. Ela desvalorizou a ideia, dizendo que lhe faltava tempo, dinheiro e burocracia. Graham apenas assentiu. Poucos dias depois, um e-mail chegou à sua caixa de entrada. Um pedido de subsídio local de uma nova iniciativa de startup apoiada pela Elridge Innovations. Sem assinatura, sem explicação, mas Laia sabia. Ela nunca mencionou, nem ele. Enquanto isso, Graham e Pop aproximaram-se da forma natural que só acontece quando alguém ouve. Realmente ouve. Ela convidou-o para a feira de artesanato de inverno. Ele apareceu desajeitado de cachecol, segurando cidra e fingindo não sorrir. Ela convenceu-o a ajudá-la a construir um boneco de neve na praça da cidade. Ele fê-lo com luvas de couro e tudo. Na hora do conto de Natal da biblioteca, ele sentou-se ao lado dela, lendo em voz alta com vozes engraçadas, enquanto ela ria por entre cada página. "O Sr. G lê engraçado", sussurrou ela para Laia mais tarde. "Eu gosto." Ainda assim, algo não dito pairava entre Graham e Laia. A sua ligação era calorosa, mas cautelosa. Eles riam facilmente, mas agiam com cuidado. Ele nunca forçou. Ela nunca presumiu. Então, um dia na padaria, Graham pigarreou e perguntou: "Se estiverem livres, talvez você e a Pop gostassem de vir jantar." Laia ergueu uma sobrancelha. "Vai cozinhar." Ele sorriu envergonhado. "A tentar." Ela olhou para Pop, que gritou: "Sim." Naquela noite de sexta-feira, o ar estava fresco com o cheiro de pinho e fumo de chaminé. A casa de Graham parecia diferente. A árvore no canto ainda estava lá, mas agora ostentava os doces e o laço rosa de Pop. Alguns flocos de neve de papel feitos à mão pendiam na janela. Laia chegou carregando a mochila de Pop e uma garrafa de vinho. Ela parou de repente quando um aroma quente e especiado a alcançou da cozinha. "É canela?" perguntou ela. Graham apareceu na porta com um avental por cima do seu camisola e noz moscada. "Espero não ter estragado tudo." Ele levou-os até a mesa de jantar, onde 3 pratos estavam postos com talheres desemparelhados. No centro havia uma travessa de galetes de maçã, pequenas tarteletes francesas de maçã. Laia olhou com os olhos arregalados. "Mencionei-as uma vez", murmurou ela. "A minha mãe costumava fazê-las quando eu era pequena. Não as provo há anos." Graham deu de ombros ligeiramente sem a olhar diretamente nos olhos. "Disse que eram as suas favoritas. Pensei em tentar." Ela ficou paralisada, emocionada além das palavras. Então silenciosamente pousou o vinho no balcão, deu um passo em frente e envolveu-o nos seus braços. Não era romance ainda não, mas era algo mais profundo do que cortesia. Quando ela se afastou, a voz dela tremeu. "Eu não sei o que dizer." "Não precisa", disse ele. Na cozinha, Pop já tinha agarrado uma tartelete e cantarolava uma melodia de Natal um pouco desafinada enquanto lambia a canela dos seus dedos. Laia piscou os olhos para afastar as lágrimas. Graham virou-se para o forno, dando-lhe um momento de privacidade, fingindo não notar, mas algo não dito pairava naquela pequena cozinha iluminada. Não era apenas bondade, não era apenas conforto. Era o início de algo que nenhum deles se tinha atrevido a nomear. Algo que pela primeira vez, em muito, muito tempo, parecia um pouco como casa. Na semana seguinte, o inverno intensificou-se. A neve cobriu os passeios como açúcar em pó, e a cidade movia-se num ritmo lento e abafado. Na maioria das noites, Graham acompanhava Laia e Pop à casa depois do jantar ou do cacau. E embora falassem frequentemente, os momentos mais verdadeiros surgiam no silêncio quando nenhum tentava preenchê-lo. Uma noite depois de Pop adormecer no tapete com um livro sobre o peito, Laia colocou um cobertor sobre ela e olhou para Graham. Ele estava sentado na poltrona virando uma caneca entre as mãos. "Ela adora-o", disse Laia suavemente. Ele sorriu fracamente. "Eu também a adoro."
Eles deixaram o silêncio estender-se uma espécie de paz que convidava à verdade quando ela surgia. "É bom com ela", disse Laia. "A maioria dos homens não saberia como, mas você ouve." O olhar de Graham desviou-se para a lareira há muito tempo fria. "Eu acho que é porque", disse ele calmamente. "Sempre pensei que seria pai." Laia virou-se os olhos a suavizar. "A minha mulher estava grávida de 6 meses quando morreu", disse ele pousando a caneca. "Acidente de carro. Estava a nevar naquela noite." As palavras vieram sem rodeios, apenas a verdade, desnudada. "Eu devia encontrá-la para jantar. Ela atrasou-se. Fiquei irritado, depois preocupado. Depois veio a chamada. Laia não disse nada, apenas ouviu. Não salvaram o bebê", continuou ele. "Um menino. Acabamos de escolher o nome dele." Ele engoliu em seco. "Depois disso trabalhei. Foi tudo o que fiz. Até tentei adotar mais tarde, mas disseram que eu não era adequado." Ele deu uma risada amarga. Demasiado isolado, demasiado instável. Não estavam errados. Laia atravessou a sala e sentou-se à frente dele com os cotovelos nos joelhos. "Essa não é quem você é agora." Ele olhou para ela, mas a sua voz permaneceu baixa. "Talvez não mais." Ela hesitou, depois falou quase para o chão. "O pai da Pop foi embora quando eu lhe disse que estava grávida. Disse que não estava pronto. Não o vi desde então." Os olhos de Graham suavizaram-se. "Foi difícil", disse ela. "Não só criá-la, mas o julgamento. Todos a pensar que eu tinha arruinado a minha vida." "Não arruinou", disse ele simplesmente. "Nem de perto." Os seus olhos encontraram-se firmes. Não havia piedade, apenas compreensão. Duas pessoas que tinham perdido de forma diferente, mas profundamente. Por um longo tempo sentaram-se em silêncio. O ar parecia frágil, mas calmo. Dois corações tranquilos aprendendo a respirar e a assentar novamente. Eventualmente, Laia levantou-se, pegou na filha adormecida nos braços e agradeceu-lhe pela noite. Quando a porta se fechou atrás delas, Graham permaneceu no brilho tênue da lâmpada, o tic-tac do relógio marcando cada segundo da quietude. Então o seu olhar caiu sobre algo na mesa. A caixa de biscoitos. Ainda estava onde Pop a tinha deixado na primeira noite. Cartão vermelho com um canto amassado e uma fita verde desbotada. Ele não a tinha movido nem elas. Ele estendeu a mão para ela lentamente, os dedos roçando a borda. Por um momento ele simplesmente a segurou, sentindo o peso do que ela representava. Não açúcar, farinha ou fitas, mas algo muito mais raro: conexão. Durante anos ele tinha mantido cada superfície impecável, cada horário rígido, cada emoção cuidadosamente guardada. Mas agora, ao olhar para aquela simples caixinha, ele sentiu as paredes que tinha construído começarem a vergar. As lágrimas surpreenderam-no. Vieram suavemente no início como neve a derreter de um telhado, depois mais rapidamente, até que ele não conseguiu mais contê-las. Ele inclinou a cabeça, os ombros a tremer no silêncio, a caixa aninhada nas suas mãos. Ele chorou pelo menino que nunca veio ao mundo, pela mulher que perdeu pelos anos, que tinha escondido atrás do sucesso e da solitude, e pela pequena e milagrosa oportunidade de que talvez, de alguma forma, a vida lhe estivesse a oferecer mais uma tentativa. Não o mesmo sonho, não a mesma família, mas uma segunda oportunidade para amar, para dar, para abrir a porta novamente, não apenas para os outros, mas finalmente, misericordiosamente para si mesmo. Começou com uma batida à porta de Laia. Não a de Graham desta vez, mas a dela. Ela abriu e encontrou um homem parado na sua varanda, envolto num casaco novo, uma mala de viagem aos seus pés e uma expressão no rosto que lhe revirou o estômago. "Laia", disse ele, como se a sua voz ainda pertencesse ali. "Precisamos de conversar." Esse homem era Daniel Reeves, o pai biológico de Pop. O homem que tinha ido embora no momento em que Laia lhe disse que estava grávida há 5 anos e meio. Agora, sem aviso, ele estava em Snow Ridge e afirmava que queria fazer parte da vida da sua filha. Mas ele não estava ali para pedir. No final da semana, Laia recebeu uma carta oficial de um advogado local.
Daniel tinha apresentado um pedido de custódia parcial. Ele tinha se mudado para Vermont, encontrado trabalho temporário e afirmava que estava pronto para assumir responsabilidades. Laia sentou-se no chão da sala de estar com a carta a tremer nas mãos. Poppy estava na escola. Graham no trabalho. Ela nunca se tinha sentido tão sozinha. Ela não podia pagar um advogado. E pior, uma parte dela ainda carregava aquela velha vergonha, aquele eco de pessoas a sussurrar que ela era irresponsável. Instável, demasiado jovem, demasiado sozinha. Daniel tinha dinheiro agora. Charme e um bom corte de cabelo. No tribunal, ele podia inventar qualquer história que quisesse. Quando ela contou a Graham naquela noite, a sua voz mal ultrapassava um sussurro. Ele ouviu sem interrupções depois, pousou suavemente a caneca e perguntou: "Quer que eu ajude?" Laia hesitou. Ela olhou para as mãos incapaz de o encarar nos olhos. "Não quero aproveitar-me de si", disse ela. "Esta não é a sua responsabilidade. Eu tenho vergonha até de dizer isso." Graham aproximou-se. "Laia", disse ele calmamente, "você nunca me pediu nada. Não estou a fazer isto porque me implorou ou porque me sinto obrigado." Ele esperou até que ela levantasse o olhar. "Estou a fazer isto porque você e a Poppy merecem que alguém esteja ao vosso lado. É tudo. Não tem de carregar isto sozinha." A garganta dela apertou-se. Ela assentiu com lágrimas a ameaçar cair, mas reteve-as. Em 2 dias, Graham tinha discretamente contratado um dos advogados de direito da família mais respeitados do estado. Laia protestou no início, mas ele apenas disse: "Deixe-me fazer o que puder, por favor." Ele também concordou em servir como testemunha de caráter. A sala do tribunal era pequena e revestida a madeira escondida na cidade vizinha. Laia sentou-se rigidamente ao lado do seu advogado, enquanto Daniel se inclinava com confiança do outro lado do corredor. Graham sentou-se na segunda fila, o seu fato impecável, o seu rosto ilegível. Então, o juiz chamou-o. Graham levantou-se, endireitou o casaco e caminhou até ao banco das testemunhas. Ele falou clara e calmamente. "Conheço Laia Hartwell e a sua filha há vários meses", começou ele. "Nesse tempo observei esta mulher criar uma criança com mais amor, graça e força do que muitas famílias com 2 pais que vi." Ele fez uma pausa fixando os olhos no juiz. "Poppy é feliz, bem cuidada, profundamente amada. Ela está a prosperar por causa da sua mãe." O advogado de Daniel tentou abalá-lo com perguntas sobre a sua ligação às suas intenções, mas Graham manteve-se firme. "Eu não sou família", disse ele, "mas preocupo-me profundamente com elas. E se este tribunal está preocupado se Poppy terá uma vida estável e segura, eu ofereceria tudo o que tenho para garantir isso." Então, ele virou-se ligeiramente, a voz baixando o suficiente para suavizar o ambiente. "Se o que Poppy precisa é de uma figura paterna, se ela precisa de alguém que esteja lá dia após dia em cada momento tranquilo que importa, então estou pronto." Ele olhou diretamente para Daniel. "Não porque eu queira substituir alguém, mas porque nunca irei embora." O silêncio caiu sobre o tribunal. Até a secretária parou de digitar. Laia ficou paralisada, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas agora, a mão apertada sobre o coração. Naquele momento, o homem que outrora fechara o mundo lá fora acabara de o abrir de par em par, e todos naquela sala puderam sentir isso. 1 ano depois, Snow Ridge parecia exatamente como sempre em dezembro. Ruas tranquilas ladeadas por coroas fios de luzes brancas a brilhar sob camadas de geada e pinheiros embrulhados em fita vermelha em frente a todas as lojas. Mas a casa no final da Pine Hollow Road era diferente agora. Lá dentro as paredes outrora frias ecoavam com risadas. Papel de embrulho espalhava-se pelo chão da sala de estar. Fitas arrastavam-se por baixo da mesa de centro, e um aroma doce e tênue de biscoitos recém-assados pairava no ar. "Cuidado com a cobertura, Poppy", Laia chamou da pia da cozinha rindo. "Estou a ser cuidadosa." Poppy gritou de volta da mesa, o rosto polvilhado de farinha, um avental rosa amarrado sobre o vestido. "Este é para o Sr. G."
Eu queria que parecesse uma árvore de Natal, não uma mancha. Graham entrou na sala bem a tempo de ouvir isso, ainda a sacudir a neve do casaco. Ele parou na soleira da porta, sorrindo para si mesmo. Olá, disse ele, pendurando o casaco no cabide. O que é que estamos a transformar numa mancha desta vez? Pop sorriu e ergueu um biscoito esborratado de verde que vagamente parecia uma árvore. Graham aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dela. Está perfeito, disse ele. Pop radiou. Fiz com cobertura extra porque sei que você sempre diz que não quer, mas depois come o meu na mesma. Graham fingiu engasgar-se. Descobriste o meu segredo? Laia entregou-lhe uma caneca quente de cidra, sacudindo farinha do seu ombro. Bem-vindo a casa, disse ela. Ele olhou para ela então. Realmente olhou para ela, o cabelo dourado preso num coque solto, mangas arregaçadas, bochechas coradas pelo calor do forno. Esta era a versão dela que ele mais amava. Não que ele alguma vez o tivesse dito em voz alta. Nenhum deles o tinha feito. Não precisavam. Todos na cidade sabiam. A forma como Graham caminhava ao lado dela no mercado de inverno, segurando os trabalhos manuais de Pop como se fossem tesouros inestimáveis. A forma como Laia sempre lhe guardava o último pedaço de scone de arando na padaria, mesmo quando esgotava. A forma como ele aparecia na escola, em peças de teatro e em guerras de bolas de neve com garrafas térmicas de cacau e luvas guardadas nos bolsos para emergências. Eles nunca anunciaram que estavam juntos. Não precisavam. E quando o juiz finalizou a papelada há 2 meses aprovando oficialmente a adoção de Pop por Graham como seu tutor legal, ninguém questionou, nem mesmo a fofoca da cidade. Afinal, ele já aparecia para ela todos os dias. Ele nunca tentou substituir ninguém. Ele apenas se tornou o que ela precisava. E ela preencheu cada quarto silencioso em que ele costumava viver. Agora a sala de estar estava espalhada com brinquedos e música. Uma pilha de livros de Natal esperava no sofá. A pequena árvore artificial que outrora estava nua, agora transbordava de ornamentos desemparelhados, alguns comprados em loja, a maioria feitos pelas mãos de Pop. Um deles ainda segurava o laço rosa que ela tinha deixado para trás naquela primeira noite. Ao cair da noite e a neve começar a cair novamente, Graham abriu a porta da frente, deixando entrar uma rajada de ar frio. "Onde vai?" perguntou Laia da cozinha. Ele virou-se e sorriu. "Só a verificar." "A verificar o quê?" Ele olhou para a rua tranquila, as luzes a cintilar nas janelas e disse: "Só queria ver como se sente quando as portas se abrem." Ele fez uma pausa, depois olhou para ela e para Pop cobertas de farinha e a brilhar a luz da cozinha. "Acontece que", acrescentou ele, "parece muito com casa." A árvore de Natal deste ano era quase o dobro da altura da do ano passado. Ela roçava o teto com a sua estrela cintilante. Cada ramo decorado com ornamentos feitos à mão, bengalas doces e pequenos corações cortados de feltro vermelho e verde. Laia recuou com os braços cruzados, observando as luzes cintilarem pela sala. Pop tinha exagerado como de costume com o brilho e a cola, e Graham a tinha deixado também como de costume. Agora os três estavam juntos na sala de estar, banhados no suave brilho dourado da árvore e no crepitar da lareira. A neve caía suavemente lá fora. Através das janelas altas, os flocos agarravam-se ao vidro, desfocando os contornos do mundo em branco. Pop encostou-se ao lado de Graham, a mão aninhada na dele. Ela usava o seu vestido de festa rosa favorito, aquele com a fita de cetim amarrada nas costas, e carregava uma travessa de biscoitos quentes com cuidadosa concentração. Laia aproximou-se, deslizando a mão na mão livre de Graham. Ela olhou para ele, a voz baixa e cheia de significado. "Você salvou-nos", sussurrou ela. "A mim e a Pop. Deu-nos de volta algo que nunca pensamos voltar a ter." Mas Graham abanou a cabeça, apertando gentilmente os dedos à volta dos dela. "Não", disse ele. "Vocês as duas salvaram-me." O seu olhar desceu para Pop, que agora cantarolava um cântico baixinho, adicionando um último biscoito à travessa. "Eu não sabia como uma família devia ser", continuou ele. "Não de verdade,
Não até eu abrir aquela porta e encontrar vocês as duas ali paradas. Os olhos de Laia brilharam. Graham virou-se para Poppy e ajoelhou-se para ficarem ao nível dos olhos. Ela sorriu para ele suave e doce com açúcar em pó ainda polvilhado na sua bochecha. A partir de agora, disse ele, todos os natais serei eu a bater a porta primeiro, só para te lembrar o quanto adoro entrar por ela. O rosto de Poppy iluminou-se. Ela inclinou-se e beijou-lhe a bochecha, depois pegou novamente na travessa de biscoitos com cuidado. Hora de bater, declarou orgulhosamente. Graham abriu a porta da frente, deixando entrar o ar fresco da noite. O mundo lá fora estava em silêncio, a brilhar com luzes e o som tênue dos sinos da torre da igreja no centro da cidade. A menina no vestido rosa pisou a varanda segurando a travessa firme. Depois, com um risinho, virou-se e bateu suavemente, 1, 2, 3 vezes na sua própria porta. Laia riu. Graham sorriu. A porta já estava aberta, mas não importava porque desta vez a batida não era sobre entrar, era sobre acolher os outros. Do outro lado da rua, um caminhão de mudanças estava estacionado em frente à pequena casa de campo na esquina. A luz da varanda acendeu-se quando Poppy chamou biscoitos para os novos vizinhos. Lá dentro, o calor do lar seguiu-os. Laia, Graham e Poppy estavam de braço dado sob a luz da varanda, enquanto a neve continuava a cair, prendendo-se nos seus cabelos e pestanas, suave como a respiração. Os sinos da igreja tocaram novamente. 12 badaladas meia-noite. Dia de Natal. Graham olhou para as duas pessoas ao seu lado, as suas risadas, a sua luz, o seu amor, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu a paz que um dia acreditara nunca mais encontrar. Eles voltaram para dentro de casa, deixando a porta aberta atrás deles. E por um breve momento, sob a neve que caía, pareceu que o mundo inteiro parou para ouvir. Então, no mais suave silêncio, veio o som de 3 corações a bater em ritmo e a promessa tranquila de uma vida que acabava de começar. E essa foi a história do CEO que esperava sozinho todos os natais. Um conto tranquilo de amor, perda e o milagre das segundas oportunidades. Se tocou o seu coração, o fez sorrir ou lhe trouxe uma lágrima aos olhos, clique no botão de gostei para mostrar o seu apoio. E não se esqueça de subscrever a Histórias que Tocam a Alma para mais contos emocionantes e reconfortantes que nos lembram que mesmo nas estações mais frias, a esperança ainda bate à porta. Obrigado por assistir. Até a próxima, mantenha-se quente, seja gentil e continue a acreditar.